Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do OutLiveCast. E hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Puccinelli, mais conhecido como Doc, médico da Seleção Brasileira de Natação também. Doc, obrigado aí, seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço. Pô, que honra, hein, cara? Participar, abrir a porteira, legal, cara, legal. Na verdade, um papo aqui com o Doc, né? Eu queria entender um pouco da sua história, até com a natação, né? Eu que fui nadador por muito tempo aí, queria entender como começou a história da natação, da medicina também. Então, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. A gente é praticamente conterrâneo, né? Na verdade, eu não nasci... Você nasceu em Ribeirão? Nasci em Ribeirão. Ah, não. Nasci em São Paulo, e aí me mudei muito novo pra Bebedouro, ali perto de Ribeirão. E, cara, assim, desde que eu me conheço por gente, eu nado, assim, né? Você também foi mais ou menos isso? Eu comecei a nadar aos 6 anos, por influência dos meus pais. Meu pai tem uma escola de mergulho em Ribeirão, então tinha uma regra em casa, né? Nunca fui estimulado para ser um atleta profissional, mas eu tinha que me virar na água. Essa era a regra que tinha lá. E testei, né? Futebol, basquete, vôlei. Futebol era um perna de pau, e na natação eu tinha uma certa habilidade, assim. Aí eu comecei a colocar energia na natação desde muito cedo. Cara, o meu foi... a minha vizinha... tinha um filho mais ou menos da mesma idade que fazia natação, aí minha mãe, pediu, leva esse menino aí, porque eu não preciso trabalhar, tal, eu preciso, se você puder me ajudar. E aí eu fui pra natação e, cara, todo dia, e aí com 13, 14 anos me destaquei um pouco, e aí surgiu a oportunidade de ir pra Ribeirão pra entrar na equipe, né, lá no NAEP. E aí me mudei, saí de casa, morar sozinho, meio que viver ali no sonho de virar atleta profissional, mas não durou muito, assim, foi até os 17 anos, e aí aquele momento de ou você tenta a carreira, e acho que talvez eu não fosse bom o suficiente, né, falar, acho que eu não tenho tanta chance aqui de me tornar atleta profissional, vou para os estudos, e aí, enfim, abandonei um pouco a natação, pelo menos de alto rendimento, assim, de 2 treinos por dia, essa rotina que para você é o comum, né? Mas nessa época, assim, eu me lembro que a primeira competição importante que eu tive, eu falei, caramba, é isso que eu quero ser um atleta profissional. Então eu sabia, assim, eu tinha muita clareza onde eu queria chegar como atleta profissional, mas não sabia como ainda, que processo, o que eu precisava fazer. E a gente ficava muito na mão dos profissionais que a gente tinha acesso naquela época, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a olhar para trás e falar, caramba, eu poderia ter feito tudo diferente e tal. Mas naquela época eu sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu achei que ficou limitado, assim, estar em Ribeirão, e eu acabei saindo, fui morar no Rio de Janeiro, morei nos Estados Unidos também para treinar e buscar outros ambientes também que tivessem pessoas que pudessem me ajudar, né? Aliás, quando fui treinar nos Estados Unidos, eu cheguei lá, tinha 8 nadadores, 4 eram medalhistas olímpicos, o restante medalhistas de campeonatos mundiais, né? Eu falei, caramba, eu tô chegando aqui, eu sou o pior aqui, mas isso foi bom, né? Então a gente vê muitas pessoas falando de ambiente, de talento, né? Eu acho que faz muito sentido uma pessoa que tem pouco talento num baita ambiente do que aquele cara super talentoso num ambiente que é ruim, né? Com certeza. E desde muito cedo eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, né? Funcionou mais ou menos assim com você também? Cara, total, porque a questão da performance esportiva, ela vai além de simplesmente o treino, né, cara? É o todo, né? O cara fala, beleza, é só treinar, é só fazer ali, eu cumprir o treino e você vai ser bem sucedido. Não é isso. São boas práticas, boas escolhas, e aí o meio influencia muito, né? Sim. Pô, se você chega num lugar que tem campeões olímpicos, campeões mundiais, o cara, para ele conseguir chegar àquilo, ele tem bons hábitos, e aí você acaba sendo influenciado por isso, né, cara? Você olha o cara e fala, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu preciso fazer as coisas que ele faz. Então, eu preciso comer o que ele come, preciso descansar o jeito que ele descansa, enfim. Porque a gente claramente sabe, e é importante sempre frisar, que é um conjunto de vários fatores que precisam estar muito bem alinhados para você chegar àquele objetivo, né? Sim. Principalmente porque quando você dá o start inicial para a performance, há grandes saltos, né? Quando você está no começo... Principalmente no início, né? Exato. No início, e isso é muito comum no consultório, o cara fala, beleza, eu comecei a correr, por exemplo. Aí o cara, comecei a correr, em uma semana eu corria 6 minutos a cada quilômetro. Deu 2 semanas, eu consigo correr a 5h30. Beleza, aí o cara pensa, daqui 2 semanas 5, não é assim, né? Quanto mais você está em alto nível, mais difícil é você dar o próximo passo.
E pegando até um gancho disso, Doc, eu vi um estudo, na verdade, que fala que exatamente uma pessoa que é sedentária e vai começar alguma atividade, seja caminhar, o ganho dela é muito grande em comparação com uma pessoa que já é super ativa, treina por muito tempo. Sim. E, de fato, isso é verdade? Cara, é muito verdade. A gente tem estudos bem robustos que tem um estudo clássico que mostra a questão de longevidade com atividade física, né? Então, ele é uma curva em J, assim, ela é uma curva que o risco de mortalidade para o indivíduo que não faz nada, ele é muito alto. Uhum. Quando ele dá um salto para o mínimo, que é 150 minutos por semana, ele tem um ganho muito grande de expectativa de vida, ou seja, o risco dele morrer diminui substancialmente. E aí, depois disso, aos poucos, ele vai tendo mais expectativa de vida, mas não é um salto tão grande. Ou seja, esse sair da inércia do sedentarismo, né? Sair da inércia do sedentarismo que traz processos inflamatórios crônicos, que aumenta o risco de doenças crônicas, doenças oncológicas, tipo câncer, enfim, vários problemas. Esse primeiro salto da atividade física é crucial para a longevidade. Isso mostra o quão importante é a prática da atividade física, né? Então a gente fica buscando muitos meios, né? A gente vê as pessoas focando em outras coisas também, mas que de fato o exercício físico é um dos pilares mais importantes aí, né, Doc, da longevidade, ou até para conseguir viver bem, alta performance. Cara, assim, tem alguns pilares, né? Então, cara, atividade física, alimentação, alimentação sono de qualidade, né? Sono, bem-estar social, mental, enfim, tem vários pontos importantes, mas a atividade física realmente é algo que, se você não pratica atividade física, você já tem uma doença, né? Que é o sedentarismo. O sedentarismo é uma doença. Que começa a ancorar outras coisas negativas, né? Inclusive hábitos, né? Exatamente. Eu acho que tem o ciclo vicioso maléfico, né? De sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, privação de sono. Sim. E tem o ciclo virtuoso de atividade física, alimentação, sono, saúde mental, enfim. Um alimenta o outro, né? Os dois são inércias, né? Mas uma inércia positiva e outra negativa. Eu até vi uma comparação que faz muito sentido, né? Falando dos pilares de longevidade, o que é mais importante, se é o sono, se é a atividade física, é a saúde mental, né? Que hoje está super é um tema super falado, né? Principalmente no mundo moderno, mas que todos os pilares eles são complementares, né? Então a gente vê, é como se fosse uma roda de um carro. Qual roda é mais importante aqui, né? Cara, eles se complementam, né? Se um cara não está minimamente com uma saúde emocional ok, dificilmente ele vai ter ânimo para treinar, por exemplo, né? Então, eu acho que é super complementar. Eu queria entender agora, Doc, como é a sua rotina, né, de atendimento junto com a sua rotina de treino, né? Hoje você está no triatlon e eu imagino que seja bem puxado, né? Eu, como atleta profissional, eu só fazia isso, né? Eu só treinava. Então, eu acordava, treinava, malhava, dormia, descansava, almoçava, treinava à tarde de novo. E era uma bolha ali, né? Então eu ganhava para fazer isso e só colocava energia nisso. Eu vejo que é bastante difícil, né, essa conciliar, né, o trabalho, a rotina de trabalho junto com a rotina de treino. Sim. Como que você faz isso? Eu acho que é até interessante para as pessoas terem esse gancho para saber, como que eu vou fazer, né? Então hoje você, sendo um atleta do triatlon e mais um médico do esporte, o que você fala para as pessoas, para motivar essas pessoas? Cara, assim, primeiro que são mudanças graduais e progressivas, né? Então, se hoje eu treino aí entre 18 e 21 horas por semana, vamos colocar assim, só para dividir por 7 dá um número justo, dá entre 2 horas e meia e 3 horas por dia, todos os dias. Eu não comecei do zero para isso, né? Foi progressivo e eu fui ajustando ali a minha rotina. E o que eu faço hoje em dia é fazer tudo num período único, que é antes do início do dia. Então, eu acordo muito cedo, acordo 5 da manhã, ou às vezes um pouquinho antes para começar às 5. E aí dá 8 horas, eu já acabei, já fiz os 2 treinos, que eu faço um em sequência do outro. E aí o dia corre normalmente como de todo mundo que tem ali uma rotina de trabalho, né? Esse é o ponto, e eu acho que isso é o maior segredo. Tem gente que, muitas pessoas no triatlon dividem em 2, faz um no período da manhã, um no período na hora do almoço, ou à noite. Eu, por não ter uma rotina fixa de horários,
se eu deixo para a hora do almoço ou para o fim da tarde, nem sempre eu vou conseguir. Sim. Porque, enfim. E tem também a questão depende da intensidade, né? Então na parte da manhã é um momento para de fato colocar intensidade no treino, né? Então as pessoas que querem treinar com muita intensidade à noite, por exemplo, acaba atrapalhando o sono, né? Porque ativa o sistema simpático, né? Que é aquele sistema de luta ou fuga ali fica e não consegue dormir bem também. Então isso é um ponto importante, né? Para as pessoas de repente começarem a focar em treinos na parte da manhã, na hora do almoço ou no início da tarde. Faz sentido isso. Total. Assim, a gente tem um equilíbrio hormonal, né? Os nossos hormônios, eles funcionam como... Tem um relógio biológico e tem momentos que eles estão altos e momentos que eles estão baixos. E o início do dia é um bom momento, que a gente tem pico de cortisol, a gente tem alguns equilíbrios hormonais que são propícios para você fazer treino no início do dia. Uhum. Como você falou, se você faz muito tarde, altas intensidades, acaba que isso influencia diretamente o seu sono. Uhum. E acho que para você também era assim, né? Talvez de manhã, como é que você fazia os treinos principais no período da manhã? Então, eu nunca gostei de malhar logo cedo, assim. Eu gostava de nadar e na sequência malhar. Uhum. E quando eu morei nos Estados Unidos, a gente treinava na sequência Aliás, a gente treinava antes dos jogadores de futebol americano. Então a gente tinha que estar na academia às 6 da manhã. Então a gente malhava das 6 às 7h30, mais ou menos. Eles chegavam depois do treino físico, do treino no campo e voltava para malhar. A gente tinha que estar fora da sala já para eles treinarem na universidade. Mas eu não gostava, por conta da intensidade dos treinos. Então eu preferia treinar na água primeiro e depois fazer a preparação física, porque eu me sentia mais seguro até com altas cargas de treino ali, de volume, né, no dia da sessão ali. Mas normalmente a preparação física era de manhã junto com um treino. Então, antigamente a gente falava muito em treino de dobra, né? O treino de manhã, que é a dobra, é um treino mais rodado. E o treino da tarde é um treino mais específico, mais de velocidade, potência, anaeróbico, dependendo do atleta, né? No meu caso, eu fazia muito A1 técnica, que era um aeróbico de baixa intensidade, já ia direto para anaeróbico, ou um treino ou outro tinha um VO2. Mas à medida que eu fui envelhecendo, mudou esse padrão. Era assim, o treino de manhã era intenso, o treino à tarde era intenso. Era isso que funcionava. Legal. Mas de fato eu não gostava de fazer um treino muito intenso depois das 6 da tarde, por exemplo. Então até umas 5 da tarde funcionava, mas depois disso eu fazia treino solto, assim, aí rolava. E o bom é que assim, a gente tem cada vez mais, né? Artifícios que a gente pode lançar mão de suplementação, que a gente acaba equilibrando isso, né? E até engraçado, porque isso é bastidor total, mas, cara, você é a pessoa que eu conheço que mais entende de suplementação do mundo, assim, cara. Eu gostava de ir para as competições, assim, que a gente estava junto na seleção. Cara, a gente ficava horas conversando. Você conhece esse produto? Sim. Você já viu isso aqui? E a gente ficava trocando figurinha. Cara, pra mim era assim, eu aprendia mais do que ler artigos. Eu falava, cara, vamos postar aqui no Nicolas que ele vai... E aí, Nicolas, você tem algo novo aí que você está vendo o pessoal usar e tal? Isso é muito legal, né, cara? Eu sempre gostei, né, dessa área, mesmo porque eu sou da área da saúde também, me formei em físio e por estar no alto rendimento, eu sempre procurava suplementos e empresas que tivessem uma credibilidade em pureza, né? E desde muito cedo eu mesmo fazia minha suplementação, né? Comprava lá a creatina, a beta-alanina, os antioxidantes, eu montava o meu suplemento, né? Micronutriente também, principalmente, à medida que eu fui envelhecendo, tendo a necessidade cada vez mais de micronutriente, né? Especificamente até os antioxidantes, eu comecei a pesquisar e ver o que tinha, o que a ciência trazia, e aqui eu sei que tem uma limitação muito grande no Brasil, né? De Anvisa, a Anvisa tem uma questão, e nem todos os suplementos a gente acaba recebendo aqui no Brasil, né? Mas eu sempre gostei, sempre foi algo que me despertou muito interesse, assim, e principalmente de conversar com quem mais entende, né? Que era médico e outras pessoas nutricionistas também, que tinham o contato direto ali no dia a dia, né? É uma troca, né? É uma troca. Putz, eu lembro de várias... Porque assim, para quem às vezes não tem tanto contato, não necessariamente uma substância, ela está com uma única apresentação, né? Uhum. A gente tem alguns micronutrientes que eles têm diferentes tipos de sais, né? Diferentes formas químicas ali que favorecem ou diminuem a absorção, a entrada na célula, a entrada no sistema nervoso central.
Então sempre tinha, cara, tem o magnésio, qual que é o que... Exato, o magnésio, isso aqui compete com sítio ativo ou não? Cúrcuma, curcumina, né? A gente sempre ficava discutindo disso. Sim. Não, muito legal. E Doc, de uma forma bem macro, assim, como que você periodiza o seu programa de treino? Assim, você coloca lá de manhã, faz o seu treino. Aliás, com relação ao volume e intensidade, como você faz essa periodização? Cara, assim, claro, é ali o treinador que comanda, mas ele, inclusive, já falou isso para mim, que ele gosta de também me ouvir e a gente discutir. Mas no triatlon é algo bastante complexo, porque, primeiro, são 4 modalidades, né? Nada, pedala, corre e fortalece, né? Importante também a questão da preparação física. Então precisa equilibrar todas as cargas. Mas de maneira geral, durante a semana são treinos mais curtos e mais intensos, né? De acordo com terça-feira é um dia que eu faço mais pedal intenso e nado mais leve. E na segunda eu corro mais intenso e nado mais leve. E na quarta eu já corro mais leve e aí eu nado mais forte. Enfim, e aí final de semana são os longos de baixa intensidade, porque no Endurance, né, estar em Z2, rodar em baixa intensidade é a chave da história, né? É a chave para você ter consistência, para você ter uma capacidade aeróbia, não só para a prova, mas para a recuperação, né? Porque o triatlon, diferente dos 50 metros borboleta, cara, tipo... São horas ali que você precisa estar num estado estável. Né? Você não, você era ali, cara. Você tinha que entrar cansado para a prova, né? Eu tinha que fugir. Então, a nomenclatura mostra lá de zona 1 até zona 5, né? As intensidades ali. E na natação era aeróbico 1, que é o A1, A2, A3. E aí já pulava para a N1, a N2, a N3. Era isso que funcionava. A gente fugia do meio. Então, a gente ficava sempre em A1, ou parte técnica, ou já é direto para a N, a N1, a N2, a N3. Então, porque... a demanda ali era só explosão, era só o tiro de 50 mesmo, né? E é interessante você falar sobre a questão da Zona 2, né? Que até o Peter Attia, o ano passado eu li o livro dele, e ele fala muito, ele bate muito nessa tecla, né? Da questão de se manter em Zona 2 quem busca longevidade e 1 ou 2 vezes na semana também fazer um treino de HIIT, ou então em Zona 5, né? Então no triatlon você acaba fazendo praticamente um baita de um treino para longevidade, né? Agora sim, cara, para longevidade e para as pessoas da terceira idade, sei lá, 50 a mais, e isso, cara, é legal a gente conversar, porque você é um exemplo claro disso. A curva de perda de força e potência, ela é muito mais intensa do que a curva de perda de capacidade aeróbia conforme a idade. Né? Então, quanto mais você vai ficando mais velho, você vai perdendo muito mais força e potência do que propriamente a capacidade aeróbia. Por isso é muito importante pessoas mais velhas olharem para os treinos de força, para academia, enfim, com bastante apreço. Né? Entendi. E imagino que para você, cara, assim, como você é um outlier total de... recorde mundial com 44 anos? Na verdade, 42. Com 38 eu bati 38. o recorde, 42 eu encerrei a carreira me tornando tetracampeão mundial nessa prova. 42 anos campeão mundial. Cara, isso, assim, pra natação é muito fora da curva, né? Sim. E aí eu acho que imagino que, cara, foi graças a... Cara, eu já te vi treinando força, é um negócio, assim... É assustador ver o tanto de peso. Assim, a gente direciona para outro caminho, mas assim, quando a gente é um generalista, né, tá começando a nossa carreira como atleta, ou até como empresário que seja, ou na parte médica também, a gente navega por todas as áreas ali, né? Então, nadei um monte de prova, eu falei, cara, eu preciso ser um especialista nessa prova. Aí comecei a focar nela. Então, as capacidades de aeróbico eu parei de fazer. Então eu falei, cara, eu preciso ter explosão e sustentar essa potência o tempo todo na prova, né? E a preparação física não é diferente, né? Trabalho de força e potência lá em cima. E eu costumo dizer que tem velocista e super velocista, né? O super velocista malha igual, parece um lutador de MMA, o cara treina pesado mesmo. Então eu fui adaptando até chegar nesse ponto e fiquei 10 anos de fato fazendo isso sem parar. Mas agora que você vai virar triatleta, que você vai falar que o pessoal... Eu preciso perder uns 10 quilos. Você vai ficar Nossa, não dá, cara. Eu quero ver isso, cara, porque
Você fala, não, eu tô frango. Um dia eu te encontrei na piscina lá da iBox, eu tô frango. Eu olhei e o cara tava gigante. Exato. Mas para triatlo eu precisaria perder uns bons quilos, né? Porque a corrida seria o meu ponto fraco, assim, com certeza. A bike eu até consigo segurar bem, dependendo você já pedalou, né, também? Já pedalei, já fiz uns triatlon já, viu, Doc? Quando eu tava em Ribeirão lá, fiz o olímpico, fiz short também, legal, mas cara. eu era muito novo, né? Então, mas assim, não treinava para isso. Eu treinava natação, chegava um belo dia da prova lá e falei, vou me jogar aqui. Cara, e a corrida era difícil. Você sabe que agora tá uma onda de ex-nadador virar triatleta, assim, né, cara? Tipo, agora teve o 70.3 Aracaju. Cara, a gente tava nadando ali na frente, né? Eu era o segundo bloco, tava o Vilarinho na frente, que ele vai na frente sozinho. Que tá muito fresco também. Exato. Já, né? E aí, cara, chegou um cara que claramente nadava, assim, sabe? Com um estilo muito bonito e tal. Beleza. Aí depois da prova, eu vim saber que era o Caio Márcio, cara. Ele tá também? Tá nadando, cara. Poxa. E o Caio Márcio, pra quem não conhece, ele é mundial, recordista mundial? Ele foi recordista mundial de 50 borboleta 50? também. 50 borboleta. 50 borboleta. Ele foi um baita nadador de borboleta e ele tinha uma característica que ninguém tinha, ele nadava sem óculos. Ele era um cara que nadava sem óculos. E a gente falou, cara, como esse cara consegue nadar sem óculos? Então ele bateu um recorde mundial de 50 borboletas, estava do lado dele, foi muito tempo lá no Internacional, em Santos. Mas, se eu não me engano, foi 23 ou 22 alto, alguma coisa assim. Aí, 21,75 foi o que eu fiz. Né? Exato. Depois... E aí teve evolução dentro da prova, né? Sim, boa. E com relação à suplementação, Doc, o que não pode faltar na sua suplementação, assim, da periodização que você faz? Cara, assim, eu tento ao máximo me alimentar bem, isso é muito importante. Acho que suplementação, obviamente, como o nome diz, é algo a mais. Então não adianta você focar em suplementação e não ter uma alimentação, mas a gente sabe que mesmo você tendo uma alimentação saudável, regrada, se você tem demandas, ou até inclusive pensando em longevidade, há uma necessidade de suplementação. Isso é fato, isso acho que achar que só com alimento você vai conseguir é algo que já caiu por terra. A ideia é você pensar tanto em micronutrientes, como também em compostos que a gente não consegue com a alimentação. Por exemplo, a creatina. Acho que a creatina é uma das coisas que não faltam, assim, eu tomo diariamente, porque cada vez mais se tem questões relacionadas à função cognitiva, recuperação muscular, ganho de força e potência, enfim, tudo isso. E também eu gosto muito das questões dos antioxidantes. É uma coisa que eu tenho mergulhado bastante. É importante falar que a ideia dos antioxidantes é muito mais para modular as respostas inflamatórias do que propriamente cortar as respostas inflamatórias. Mesmo porque a ciência do esporte, o treinamento esportivo, a ideia é gerar um processo inflamatório ali, só que você precisa modular isso. Você precisa equilibrar isso para não ser over, né? No sentido de você ficar doente, se machucar. Então, para mim, cara, assim, esse shot de anti-inflamatórios naturais aí é algo que eu não abro mão, gosto muito. E aí, aí é eu também, uma infinidade de... Né? Eu tenho tomado creatina, ômega 3, antioxidante também todo dia, por muito tempo, resveratrol, isso eu tomei bastante também. E as questões de sono, cara, ultimamente eu tenho olhado algumas coisas de sono e, a gente evoluiu muito, né, na ciência do sono, principalmente em dar a devida importância para um sono de qualidade e quantidade boa, assim. Então, cara, assim, olhar para o sono e pensar em possibilidades de melhorar os ciclos, né, o ciclo de sono, você entrar em sono REM, sono profundo. E agora que a gente tem os gadgets, né, que nos mostram, né, todo dia. Exato. Então, cara, assim, a gente cria ali o nosso padrão, e isso é importante, né, cara? Muito se fala, mas quanto que é o seu HRV, ou qual é o seu número de sono que o relógio dá? O meu é maior, o meu... Cara, é individual. É individual, é a mesma coisa de frequência cardíaca, né? Sim. E o mais interessante quando fala em sono, né, primeiro ter essa questão da higienização de sono, para a pessoa começar a dormir bem, não é só para recuperação, né? Eu vejo que é uma questão de produtividade. Você dormir bem, você consegue ser produtivo e tem alguns estudos que mostram que você tende a procrastinar de 30% a 50% no dia seguinte no trabalho se você dorme mal. Isso é uma coisa que todo mundo deveria pensar, né? Não só a produtividade, mas também erro em tomada de decisão, seu humor vai estar alterado,
muitas vezes você vai ser mais impulsivo no trabalho, né? Então isso é uma questão que acho que não só para o atleta, né? Para todo mundo deveria, um profissional, né, que quer viver em alta performance deveria focar no sono, né? Boa. E quais são os seus próximos desafios no triatlon agora? Cara, vamos lá. Estamos aí no final de temporada. Eu tenho mais uma prova só ainda esse ano, que é uma prova de praticamente uma confraternização ali entre amigos. A gente junta ali no final do ano para fazer uma prova lá em Serra Negra, mas e aí o ano que vem o Ironman Brasil, em junho, que eu, enfim, estou já treinando para isso e aí para no segundo semestre fazer um outro Ironman para voltar para Kona, né? Kona 2026 aí. Talvez eu dê uma parada no triatlon e pense em outros esportes um pouco. Eu tô querendo, talvez até a nadar mais, assim, sabe? Eu tenho despertado Tenho me sentido muito bem treinando natação, cara. Não sei se você sente isso, né, cara? Você sente prazer, né? Sinto. Na piscina. Sinto assim, falta, aliás. Então eu tenho nadado 3 vezes por semana aí para manter o contato com a água. De Gosto quem bastante. nadava 10, vai. Exato. Você nadava... É questão de identidade também. Eu falei, caramba, e agora? Não nado mais, né? Eu tô nadando 3 vezes por semana, eu caio na piscina para me sentir bem. Boa. Mas legal, Doc. Então, obrigado aí pelo papo. Cara, foi muito legal. Nosso primeiro episódio aqui do Outlive Cast. Ficou pra história, hein? Valeu. Obrigado. Valeu, e pessoal, Nicolau. fiquem ligados aí pro próximo episódio. A gente vai trazer uma convidada super especial também, que foi atleta olímpica. Até mais. Valeu.